Vamos entender? Por que você entra nos grandes supermercados e você vê uma parreira gigantesca, lotada de ovo de Páscoa ali, aquele ovo de chocolate? Porque, na verdade, irmãos, a Páscoa tem duas maneiras de se analisar. Uma, secularmente, e outra espiritualmente. Então, vamos falar primeiro da secularmente. Vamos ver a relação que existe aí entre coelho, ovo, chocolate. Vamos entender essas coisas. Bom, a Páscoa é um evento muito interessante. Primeiro que ele é um feriado. Mas ele não é um feriado com data fixa, sabia? Ele não cai todo ano no mesmo dia. Então, quando é a Páscoa? A Páscoa acontece depois da primeira lua cheia, no início da primavera no hemisfério norte e o outono no hemisfério sul. Então, quando for primavera lá no norte, quando for outono aqui no sul, depois da primeira lua cheia, o próximo domingo é Páscoa. Ele acontece entre os dias 22 de março e 25 de abril. Nunca antes disso e nunca depois, sempre nesse entremeio. Agora, por que coelho? Por que coelho? Né? Hoje nós vimos que não é bem um coelho, é um cordeiro, né? Mas por que coelho? Por que o mundo secular diz que é o coelho? Você sabe quanto tempo de fecundação tem uma coelha para ela dar à luz? Quem sabe? Levanta a mão. Ninguém sabe. Pois é, 30 dias, irmãos. A partir do momento que o coelho e a coelha faz aquelas coisinhas lá, 30 dias depois nasce um monte de coelhinho. Não é um só não, é uma ninhada. É um monte. Então, pela fertilidade do coelho, ele foi escolhido como o animalzinho que iria representar a Páscoa. Por quê? Qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? A Páscoa é a passagem da morte para a vida. Então, eles escolheram o coelhinho pela fertilidade. E o ovo? O ovo, irmãos, porque semelhante ao coelho, o ovo ele representa o início da vida, né? A galinha bota, aquele ovo vai para ser chocado, e em 28 dias começa a nascer também os pintinhos ali. Então, o ovo representa a vida. Tanto é que na antiguidade, quando se aproximava a Páscoa, mais propriamente na Semana Santa, as famílias acostumavam dar ovos de presente. Por quê? Porque o ovo representa também a vida. Esse é o sentido da Páscoa, o sentido secular da Páscoa. E o sentido espiritual? Bom, o sentido espiritual é um pouco mais amplo. Antes de entrar na palavra, deixa eu dar uma pequena explicação e depois você vai entender melhor a palavra. O povo de Deus, eles estavam escravizados no Egito por uma quantidade de anos aí de aproximadamente 400 anos. E Faraó, ele não queria libertar o povo hebraico de jeito nenhum. Por quê, irmãos? Porque eram escravos. Os tijolos que eram feitos às pirâmides, todos aqueles implementos que se usava no Egito, eram produzidos pelo povo hebreu, pelo povo judeu. Então, por que Faraó iria libertar um povo que só trazia lucro para ele? Então, durante 400 anos, o povo ficou escravizado no Egito. Um dia Deus levantou um libertador, presta bem nessa palavra, libertador, e enviou e falou assim: olha, você vai ter que libertar agora o meu povo. E Deus então começou a enviar, sabe, prodígios, né, pragas ali em forma de prodígios, para que Faraó pudesse ter um temor no coração e libertar o povo, né? Tirá-los da escravidão e dar a eles a liberdade.
Pois bem, eu não vim aqui para falar das pragas do Egito hoje. Eu quero citar a última, que foi o meio pelo qual Deus encontrou de tocar no coração de Faraó para que ele libertasse o povo. A última praga foi o quê? Foi a morte dos primogênitos. Então pensa, todas as famílias do Egito iriam perder o seu primeiro filho. Seu primeiro filho eles iriam perder. E era algo que viria do céu, não tinha como se livrar disso. Então, Deus mandou a instrução para o libertador, que no caso era Moisés, e falou para ele, olha, fala para o meu povo fazer isso. E o povo fez. O que o povo fez? Ele pegou um animal imaculado, um cordeiro, e sacrificou e colocou o sangue ao lado da porta principal da casa. E quando chegou ali por volta das 18 horas, todas as famílias hebreias pegou aquele sangue do cordeiro e ungiu o umbral da porta, os umbrais das portas com o sangue do cordeiro. Aí o anjo da morte iria passar à meia-noite, e ele passou e levou todos os primogênitos do Egito, porém dos hebreus não. Por quê? Porque aonde tinha a marca do sangue do cordeiro, esta vida foi poupada. E aí então, com este advento, Faraó libertou o povo. Então o povo ele foi liberto da escravidão e passou a ter liberdade. E o povo hebreu, eles foram libertos da morte e ganharam a vida através daquele sangue que foi aspergido na porta. Então ali se deu a Páscoa, que foi a libertação do povo. E o judeu, ele deu o nome para isso, Pessá. Pessá, que quer dizer passagem. No sentido, então, espiritual, a Páscoa é a passagem da morte pela vida, para a vida, através do sacrifício de Jesus, onde na sexta-feira, por volta de 3 horas da tarde, Jesus se entregou na cruz do Calvário, teve o seu sangue todo derramado por amor de você e de mim, e então ele morreu. E por 2 dias o mundo achou que Jesus estava morto, e até as trevas achou que tinha tido vitória, mas eles não sabiam que no terceiro dia, hoje, que nem por exemplo, a hora que começou o culto, por volta de 9 horas da manhã, Jesus estava ressuscitando, para que todos aqueles que estavam mortos no pecado, nos seus delitos, pudessem ter vida e vida abundante. Então essa é a Páscoa para nós. É a comemoração da morte e da ressurreição de Jesus, é a transferência da nossa vida, da morte para a vida. Amém, irmãos? Agora você não pode mais falar que não sabe o que é Páscoa. Páscoa é isso. Amém? Para o mundo, né? O coelhinho, que é o animal mais fértil, o ovo, que é o princípio da vida, o chocolate, que é a coisa mais, querida, né? Mais desejada pelo ser humano em forma de alimento. Mas só que para nós é o Cordeiro Imaculado, é um que desceu do céu, ele se despojou da sua glória, ele se fez homem, como você e como eu, com uma diferença. A Bíblia diz que aquele que fala que não peca, ele já está pecando. Por quê? Porque todo homem peca. O único que não teve sobre si nenhum pecado foi Jesus Cristo. Por isso que ele é o nosso penhor, por isso que ele cumpriu a lei, porque a lei, ela só absolve pessoas inocentes, e a absolvição ali era para quem não tinha pecado, e o único era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Todo mundo ficou craque em Páscoa aí? Glória a Deus. Então agora vamos para a palavra de Deus. Pode projetar para mim ali, por favor. Que bênção que é esse departamento, irmãos. Olha, pastor, agora só mordomia. Ó, não vou nem ler aqui, vamos ler ali, olha. Vamos lá. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que creem em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte.
Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e para a paz. Por isso, o penhor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Abaixa sua cabeça, fecha seus olhos. Pai Santo e Deus poderoso, aqui está o texto, ó Deus, que nós lemos. E eu peço a Deus, no nome santo de Jesus, usa a minha vida, elucida, Pai, faz com que o teu povo possa entender o teu propósito, Pai, principalmente nessas datas comemorativas, aonde vira, Senhor, uma confusão na nossa mente, né? Por que coelho, por que ovo, por que chocolate? Senhor, importa-nos saber, ó Deus, que o Senhor é o nosso Cordeiro Pascal, Senhor, que tira o nosso pecado, Pai, que tira o pecado do mundo. Senhor, aviva o nosso ser, abra o nosso entendimento, fala conosco, usa-me sem medidas nesta manhã e receba, Senhor, desde já a nossa gratidão em o nome de Jesus. Pois bem, Romanos, então, de 1 a 16, foi o texto que eu escolhi para nós conversarmos um pouco hoje sobre este advento, né? A Páscoa, né? Essa transferência da morte para a vida. Então ali no versículo 1, né? Eu vou ter que repetir o versículo para que a gente possa entender. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí nesse verso 1, eu quero te dizer, ó, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque ele não está debaixo da lei, irmãos. Por
Por que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Porque Jesus não está debaixo da lei, né? Projeta para mim ali, por favor, Romanos 7, versículo 6, para a gente entender, né, que já não há condenação para nós. Por quê? Porque não estamos debaixo da lei. Por que nós não estamos debaixo da lei? Agora, porém, libertados da lei. Então nós não estamos mais debaixo do jugo da lei. Por quê? Porque nós fomos libertados da lei. Estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Agora nós vivemos o quê? Novidade de espírito, graça, não tem mais lei. A lei já nos julgou, já nos condenou, e o sangue de Cristo já nos absorveu, amém? Absolveu. E hoje nós já não temos mais morte, agora nós temos vida plena e vida eterna. Coisa maravilhosa, irmãos. É maravilhoso demais entender a palavra de Deus. Agora, ele pode servir a Deus segundo o Espírito, porque, irmãos, olha, dentro desse transporte da morte para a vida, nós ganhamos algo que foi maravilhoso e é simbolizado pelo véu que foi rasgado de cima a baixo. A gente ganhou livre acesso à presença de Deus, nós ganhamos o direito de ser feitos filhos e também ganhamos a vida eterna. Irmãos, isso é pouco? Então eu posso ouvir um glória a Deus aí bem fervoroso? Glórias a Deus, irmãos. A lei hoje não pode te condenar mais. Sabe por quê? Porque o Espírito de vida e vida eterna, ele habita dentro de você, ele é o penhor e é ele que te conduz no caminho que é Jesus. Então não tem para ninguém, não tem para ninguém, nem a lei, nem o mundo, nem os principados, nem as potestades, nem o principal do inferno tem poder sobre a sua vida. Por quê? Porque na cruz do Calvário você recebeu o direito de ser filho e recebeu vida abundante e vida eterna. Os versos 2 e 3, ele fala que a liberdade do cristão vem da encarnação de Jesus e da sua obra como oferta pelo pecado, e por meio da operação do Espírito Santo em prover a vida, segundo a segunda pessoa da Trindade, o Filho. Ele assumiu a humanidade. Ele não deixou de ser Deus, mas tomou sobre si uma verdadeira natureza humana, porém sem pecado, que o segredo está aqui. Qual é a diferença de Jesus para nós hoje? É que nós somos justificados do pecado, mas ele não teve pecado, sem pecado, e veio a ser a oferta perfeita. Ele cumpriu as exigências da lei em sua vida e em sua morte, e destruiu o poder do pecado em um corpo humano sobre a cruz. Essa é a definição dos versos 3 e 4. Ele se despojou da divindade, ele assumiu a forma humana, ele veio para, confrontar e vencer a lei. Por quê? Porque nele não se achou pecado, e lá na cruz do Calvário ele consumou o fato, trazendo esta benesse para nós. Hoje, irmãos, hoje a lei não tem mais poder sobre a nossa vida, isso é, aqueles que vivem segundo a palavra de Deus, porque não há mais condenação, porque nós já fomos absolvidos na cruz, e a nossa vida hoje é eterna. Pois bem, o verso 4, põe ali o verso 4, vai projetando para mim, quando eu falar versículo, você já põe ali para mim, verso 4, aí você vai começar a pensar ali, ó, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então olha,
O preceito da lei só vale para aqueles que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Então vocês vão pensando naquilo ali, e eu vou dando, na verdade, o que a gente pode concluir a respeito disso. Os cristãos podem agora viver um novo caminho de amor. O amor é o cumprimento da lei. Isso está lá em Romanos 13:10. Se quiser até projetar ali, pode. Então, nós cristãos hoje, nós vamos viver um novo caminho, que é o caminho do amor. O amor é o cumprimento da lei. Amor, quando nós cumprimos o amor, quando nós vivemos o amor, quando nós vivemos aquele último mandamento de Jesus, né, que vos ameis uns aos outros, irmãos, no amor não tem lei que se condena. Então nós temos que viver no amor. O cumprimento da lei é nós vivermos no amor e o amor de Jesus Cristo. Agora no versículo 5, está ali, versículo 5, Romanos 8:5. Versículo 5, Paulo descreveu os dois tipos de pessoas, o velho e o novo homem. Dois tipos diferentes de existência, ou duas mentalidades. Olha ali, ó. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, é esses dois tipos. E você, irmão, tem que... muitas vezes a gente faz perguntas aqui, uma meia dúzia responde sim, uma meia dúzia responde não, e a grande maioria fica atrás da moita, em cima do muro. Eu não sei onde fica, mas a verdade é que esse versículo 4, ele fala que você tem que se posicionar. Ou os seus feitos inclinam para a carne, ou os seus feitos inclinam para o Espírito. Os feitos da carne te levam à morte, e o do Espírito, à vida, e a vida abundante em Cristo Jesus. Verso 5, vamos lá, 8, 5. Paulo descreveu... não, é esse que a gente estava, né? Paulo descreveu os dois tipos de pessoas, né? O homem que vive segundo a mentalidade da carne e o homem que vive segundo a mentalidade do Espírito. Verso 6. Os resultados desses dois modos de pensar são explicados: morte versus vida e paz. Então, veja só, quando você inclina para as coisas da carne, o que te vem no coração? Morte. Mas quando você se inclina para as coisas do Espírito, o que te vem no coração? Vida abundante e paz. Então, irmãos, eu quero te dizer o seguinte, olha, a tribulação que nós vivemos no meio dela, porque o mundo jaz, né, no maligno, e no mundo nós vamos ter tribulação, ele te empurra para baixo, ele faz os seus olhos olhar para os feitos da carne, aonde você não pode, aonde você não consegue, aonde você não sabe onde vai chegar ou se vai chegar. E muitas vezes as coisas que te cercam, sabe, não te favorecem a ver pelo Espírito. E você então vai, sabe, se grudando aí na carne e vai se tornando carnal. Não, irmão, se liberte disso. Se liberte disso. A gente não precisa todo dia ficar voltando para a lama, como a palavra diz, não. Você, Jesus morreu na cruz do Calvário e você hoje é livre. Hoje não tem mais lei, não tem mais, sabe, morte, não. Agora é vida em nome de Jesus. Então, ao invés de você pensar, sabe, pela carne na morte, não, pense pelo Espírito, vida abundante e paz. Aleluias. Versos 7 e 8. A pessoa não regenerada na carne é inimiga de Deus e não é sujeita à lei de Deus, porque não tem o Espírito do Senhor, que é o único a tornar possível a submissão. Uma pessoa natural, uma pessoa que vive pela carne, não se submete, irmãos. Por que que as famílias estão se destruindo? Por que que os lares estão se desfazendo?
Porque as pessoas não se submetem, segundo a carne as pessoas não se submetem. E quando eu falo submeter, irmãos, é a nossa vida aqui no mundo. Uma pessoa que bate numa porta pedindo um emprego, e conseguindo esse emprego não se submeter aos moldes operantes desta empresa, ele não vai permanecer ali. Por quê? Porque não está sujeito, não está submisso ao sistema da empresa. Assim é no casamento. E deixará o varão seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher, tornando-se ambos uma só carne. Ainda tem um complemento: aqueles a quem Deus uniu, o homem não. A mulher não quer se submeter, o homem não quer se submeter, e o que acontece? Porrada, né? Briga, inimizade, separação. Quando na verdade, irmãos, olha, você tem a mente de Cristo, o Espírito Santo está aqui dentro de você. Você pode perdoar até quem mata sua mãe, você pode perdoar. Porque a Bíblia diz que todo pecado cometido, ele é passível de perdão, menos um, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o penhor, ele é a garantia de você trilhar um caminho perfeito, que é Jesus, e caminhar até a vida eterna. Então, irmãos, olha, se nós não nos submetermos ao Espírito Santo, para que a gente tenha condições de perdoar, condições de ser perdoado e nos submeter, não só às leis, né, das empresas, da justiça, mas também à lei divina, nós não somos dignos de ter vida abundante e paz, e nem vida eterna. Versos de 9 a 11, os cristãos estão em uma nova esfera, pois o Espírito habita neles. Presta atenção, nós estamos vivendo uma nova esfera, irmãos, porque o Espírito de Deus, ele habita em nós. A presença do Espírito é a marca de propriedade de Cristo. O corpo físico dos cristãos ainda vai morrer em razão dos efeitos do pecado, a menos que o Senhor volte antes da morte, que está lá em 1 Coríntios 15, de 50 a 57. O penhor e a promessa do Espírito é que Ele nos ressuscitará, como fez com Jesus. Agora, o Espírito provê vida e justiça. A gente estava falando agora há pouco de vida e paz. Agora, o Espírito te provê de vida e de justiça. Sabe a coisa mais dolorida que a gente vive neste mundo, irmãos? É a injustiça. E a injustiça, às vezes, a gente comete dentro da igreja, a injustiça a gente comete dentro de casa, a injustiça a gente comete dentro das empresas, a injustiça a gente comete na justiça. Como é que a justiça pode cometer injustiça? Pode, irmãos. Quando um juiz julga errado, ele comete uma injustiça. No primeiro escalão do poder, nós fomos condenados a deixar esse lugar aqui, derrubar esse prédio e limpar tudo. Olha a injustiça, 25 anos aqui. Quando foram vender os prédios, a gente era um instrumento social. Hoje, nós somos invasores, temos que sair, derrubar e limpar. Onde está a justiça? É a injustiça cometida pela justiça. E nós estamos livres disso. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós e nos convence em nome de Jesus. Versos 13 e 14, projeta ali. A liberdade traz uma obrigação. Veja só que interessante, né? O povo durante 400 anos ficou subjugado, certo? Ou seja, escravizado. Aí Deus mandou um libertador e eles iriam agora ganhar a liberdade. Tá certo? Só que a liberdade traz uma obrigação. Presta bem atenção, a liberdade traz uma obrigação.
Se uma pessoa vive a natureza caída, ou seja, pela carne, a morte é o seu destino. O cristão, ele é ativado pelo Espírito Santo para deixar de praticar os atos pecaminosos do corpo. Ele pode mortificar a carne e seus feitos, mas ele vive. Está entendendo? Então, irmãos, olha, tem dia que você amanhece caidão. Parece que nada vai te trazer alegria, parece que nada vai dar certo, parece que tudo que vai acontecer para você vai feder naquele dia, e você abaixa a cabeça e fica olhando para o chão. E eu quero te dar a receita da vitória nessa manhã, irmãos. Do chão, de baixo, não pode vir nada que presta para você, não. A Bíblia diz que você tem que levantar a sua cabeça e olhar para o alto, porque é do alto que virá o seu socorro. Quando nós estamos tristes, quando nós estamos caídos, quando nós estamos sem esperança, irmãos, nós temos que olhar para o alto, nós temos que clamar por socorro. Socorro só pode vir do Pai das Luzes, e o Pai das Luzes, o trono dele está no céu, e o céu é lá para cima, não adianta olhar para baixo, não adianta olhar para baixo. Ah, pastor, mas se eu não olhar para baixo eu tropeço e caio. Não, o crente vive pelos olhos da fé, e o caminho chama-se Jesus. Lá não tem despenhadeiro, lá não tem pedra de tropeço, é um caminho limpo e puro, um caminho que te leva à vida eterna. Fazendo esse comparativo aí, nós temos que viver da fé. Ah, mas isso é impossível para você, para mim tudo é possível. Por quê? Porque eu creio no Deus do impossível, eu creio no Deus do impossível. Sabe, irmãos, olha, o Maurício foi operado, está lá internado, câncer na próstata. A Aline passou por uma cirurgia ontem, não pode ser liberada porque tem um problema novo que surgiu, vai ter que ser remanejada de hospital. O mundo é isso, irmãos. Quando a Bíblia fala que no mundo tereis aflição, são essas coisas, são essas coisas. Mas eu quero te dizer que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Sabe, as coisas se faz nova. Deus te dá um novo coração, Deus te dá uma nova próstata, Deus te dá um novo pâncreas, Deus te dá uma nova vida, uma vida abundante. Então, os atos pecaminosos do corpo, ele pode mortificar a carne e os seus feitos, mas aquele que vive pelo Espírito, esse vai ser vivificado e vai caminhar no verdadeiro caminho que é Jesus, porque ninguém pode tirar aquilo que Deus te dá. E Deus te dá não, Deus te deu o Espírito Santo, e não está aqui para cuidar não, Ele está aqui dentro para te convencer. Irmãos, nós precisamos mudar de postura, nós precisamos mudar de vida. Eu quero garantir para você nesta manhã, em o nome de Jesus, você não pode nada com a tua força. Com a tua força vai chegar um momento que você vai sucumbir. Mas a Bíblia diz que o justo viverá do quê? É da fé. Irmãos, é pela fé, é da fé e pela fé que eu quero que você viva. Eu quero que você saiba que aquilo que os seus olhos não contemplam, está nos olhos de Deus. Aquilo que você não pode, está no poder de Deus. E a vitória já te foi dada na cruz do Calvário. Essa Páscoa garantiu que você foi transferido da morte para a vida. E uma vida com Deus eu não abro mão. É uma vida abundante, de paz, de justiça e que durará eternamente. Verso 14: a direção do Espírito de Deus é sua santificação providencial. Está lá em Salmos 23:3. Ela é comum a todos os filhos constantes. Repete comigo: constantes. O que quer dizer isso? Constante, irmãos, é aquele que vive com Cristo e não abre mão disso.
Um dia é crente, outro dia não é. Um dia está bem com Deus, outro dia está desviado. Um dia ele está, desejoso de vir para a igreja, outro dia, não quero saber de igreja. Não, irmãos, a Bíblia diz que a bênção é para aquele que é constante. Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, e ponto final. No terceiro dia ele ressuscitou, e ponto final. E eu fui transferido da morte para a vida, e ponto final. Nada vai me convencer ao contrário, em nome de Jesus. Ela é comum a todos os filhos constantes, e levará o cristão à glória. Está lá em Romanos 8,17. A direção do Espírito não é orientação mística ou êxtase. É a capacitação do Espírito para a mortificação dos desejos carnais, que está lá no verso 15. Irmãos, sem a capacitação do Espírito, um ser humano não vence, os poderes da carne. Porque olha, eu vou te falar uma coisa. Um dia dessa semana eu cheguei em casa, quando eu abri a porta e eu senti um cheiro. Eita cheiro, viu? Um torresminho, ainda mais de um toucinho assim meio virando bacon, defumado. Aí logo vi uma mandioquinha cozida lá, mandioquinha não, mandioca mesmo. Vou te falar uma coisa, a minha carne entrou em êxtase. Mas irmãos, isso não é tudo. Se a gente acha que isso é alegria, se a gente acha que isso é satisfação, imagine quando o seu corpo levitar e você encontrar com Jesus nos ares e tiver uma mesa posta aonde você vai estar ceando com Ele durante 7 anos. Tem alguma coisa que se compara? Tem alguma coisa que se compara? Não tem, irmãos. Pensa ali naquela mesa onde você vai ser servido pelo próprio Senhor. Aleluias. Aleluias. Versos 15 e 16 para terminar. O Espírito Santo não é agente de escravidão, mas pelo contrário, é o meio da nossa adoção na família de Deus. Pelo contrário, é o meio de nossa adoção na família de Deus. Pelo Espírito temos a consciência que Deus é nosso Pai. Irmãos, você não tem como viver abundantemente. Você não tem como ter fé para saber que você vai vencer todos os obstáculos, se você não tiver a consciência de que Deus é o teu Pai. Então eu quero que você afirme assim: eu recebi o direito de ser feito filho, e hoje eu declaro pela fé que Deus é o meu Pai. Oh glória, oh glória, aleluia, aleluias, aleluias. A marca de um cristão é clamar ao seu Pai em oração. O Espírito também nos dá segurança de nossa condição e, portanto, de nossa salvação. Quando você tiver dúvida, pergunta para o Espírito Santo que está dentro de você. Fala: Espírito Santo, qual é a minha condição? Aí ele vai falar: de filho. E o que mais? Você é salvo. Isso, irmãos, não é só uma convicção, isso é uma certeza que vem pela fé no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém? Eu podia, fazer o quê? Até lá pelas 2 horas antes da Santa Ceia, abrir para a gente tirar todas as dúvidas aí com relação à Páscoa, para você saber que a intenção de Deus com a Páscoa é te mostrar que na sexta-feira, por volta das 3 horas da tarde, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu e fez trevas na terra, em toda a terra. Mas, foi na sexta-feira da paixão, na sexta-feira santa. E no domingo de Páscoa, às 9 horas da manhã, ele ressuscitou, trazendo vida e vida abundante. Amém?
O que a Páscoa traz para você, irmãos? É um ovo de chocolate? São bombons? O que ela traz então? Vida e vida abundante. Vida e vida de paz. Vida e vida eterna em nome de Jesus. Amém? Quem recebe a palavra? Oh, glória! Aleluia! Aleluia!